Não olhes a aparência das coisas. Então a palavra aparência no dicionário refere-se ao aspecto exterior de algo ou de alguém, aquilo que se mostra ou se pode ver imediatamente à vista. Pode também referir-se à forma de como se parece algo, podendo ser uma ilusão ou um disfarce. É o que significa a palavra aparência. Na palavra de Deus, que é o manual da vida, para aprendermos como Deus trabalha e como construir nossas vidas. Quantos sabem que a palavra de Deus é um manual? Certo? Quando um fabricante faz uma peça, ele põe um manual com instruções para saber como há de funcionar com aquele instrumento que eles criaram. Então, se não souberem como aquilo funciona, poderão tentar de várias maneiras e até estragar aquela máquina ou outra coisa qualquer que foi fabricada. Portanto, só o fabricante sabe exatamente como funciona e para ajudar as pessoas que compram as máquinas e outras coisas aí, eles trazem um manual onde as pessoas leem o manual e então, segundo as instruções, começam a pôr aquela máquina em funcionamento. Deus é quem nos criou. Possam ouvir amém? Fomos criadas à imagem e semelhança dele. E então Ele nos criou. Quantos podem dizer? Ele me criou. E então, já a maior parte de nós todas aqui sabemos que o homem pecou, que o ser humano pecou. No entanto, Deus mandou um Redentor, Jesus, o Filho de Deus, que veio a esta terra para ir a uma cruz em nosso lugar. Então o preço da nossa redenção foi caríssimo. Então Ele nos deixou a Bíblia, que é o manual, inspirado pelo Espírito Santo para a nossa vida, para nós olharmos para ela e aí nós construirmos a nossa vida de acordo com a palavra de Deus. Amém? Então na palavra de Deus, que é o manual da vida, para aprendermos como Deus trabalha, como construir nossa vida sobre um fundamento sólido e não sobre coisas superficiais, que não têm solidez e podem desmoronar quando os ventos sopram e as tempestades se levantam. Ou seja, se a nossa vida é construída por coisas superficiais, ou está fundamentada em pessoas, ou em coisas, ou em algo, e não na palavra de Deus, quando os ventos vierem, e porque eles vêm, eles sopram, quando as tempestades soprarem, e aquelas vão soprar, e vão bater contra as pessoas, então se o fundamento das pessoas, é algo, ou coisas, com certeza que não vão ficar de pé. Amém? Porque é tudo muito bom quando tudo funciona bem, quando temos todas as coisas que nos agradam, quando temos tudo aquilo que nós precisamos, quando tudo está à nossa disposição. Mas quando vêm os ventos e começam a bater contra as nossas vidas, aí vamos ver se realmente estamos fundamentados em Jesus Cristo e na sua palavra, ou se era apenas um artifício, será apenas uma coisa leve e passageira. Então, na palavra de Deus, nós podemos encontrar relatos de pessoas cujas vidas não tinham aparentemente nada para dar certo. E hoje vamos concentrar-nos em 3 personagens, mais ou menos isso, conforme Deus nos dirigir. Vocês tiraram esta tarde para estar aqui um bocadinho, já todos fizeram o vosso direito cívico, já foram votar e tal. Não têm nada como dizer, na verdade, mas se não foram também vocês é que sabem. É uma coisa pessoal. Então vamos lá. Então hoje vamos falar de só um pouquinho de cada personagem, de Noemi e sua nora Ruth. Eu vou pedir-vos para abrirem a Bíblia em Ruth 1:19. É um livro conhecido de nós, amém? De nós as mulheres. E então dos homens também, claro, dos cristãos. Os filhos de Deus. Assim, pois, foram-se ambas até que chegaram a Belém. Eu vou pedir para darem um pouco mais para trás, para o 16, vá lá, para dar contexto ao que eu vou dizer. Porque ok, isso mesmo, mais um 15. Obrigada, ando sempre para trás, depois para a frente. Ok, obrigada. É o 15. Bom, tudo bem. Então, pelo que disse, eis que voltou tua cunhada ao seu povo e aos seus deuses. Volta tu também após a tua cunhada. Para dar um contexto a isto que vou dizer, sabemos que Noemi e sua família saíram de Belém, porque havia fome na terra e foram até Moabe. É uma nação vizinha que por acaso era muito idólatra, que praticava muita idolatria, sacrificava crianças aos seus deuses, enfim, era terrível aquilo. Mas lá não havia fome, porque havia campos
porque tinha uma costa que era fértil, então aí eles foram habitar. Só que morreu o marido de Noemi e os seus 2 filhos e ficaram só mulheres. Diga assim, só mulheres. Deus deixou as mulheres, porque tinha algo a fazer ali, certo? Pelo que disse à sua cunhada, então, volta ao seu povo e aos seus deuses, volta tu também após a tua cunhada. Verso 16, disse porém Ruth, não me insistas para que te deixes e me afaste de ti. Verso seguinte, porque aonde quer que tu fores, irei eu, e aonde quer que pousares à noite, ali pousarei eu. O teu povo é o meu povo, e o teu Deus é o meu Deus. Então nós vemos que a sua cunhada foi embora, voltou aos seus deuses. Porém, Ruth acompanhou sua sogra, Noemi. E agora vamos ver o verso 20. Porém, ela dizia, quando elas chegaram a Belém, elas começaram a pensar, olha, Noemi regressou. E ela responde, não me chamem Noemi, porque Noemi quer dizer agradável, quer dizer alegre. Chamai-me Mara, porque grande amargura me tem dado o Todo-Poderoso. Verso seguinte. Cheia parti, porém vazia o Senhor me fez tornar. Porque pois me chamareis Noemi, pois o Senhor testifica contra mim e o Todo-Poderoso me tem afligido tanto. Então nós vemos que, além de tudo, Noemi não está a perceber que quando ela ouviu que havia comida em Belém, ela teve uma ideia, um pensamento. Vou regressar à minha terra. Sabe, quando nós saímos de um lugar e depois temos que regressar de mãos vazias, é um pouco humilhante. Mas ela tomou uma decisão. Aqui neste lugar eu já não faço nada. Vou voltar à minha terra. Vou voltar onde eu saí, onde eu tenho que estar. Ela voltou à sua terra, acompanhada por sua nora. E ela disse àquelas pessoas que a conheciam, saí de mãos cheias e de mãos vazias eu regresso. Ou seja, ela está a dizer que ela tinha tudo. Então por que foi a outro país? Certo? Mas também aprendemos aqui uma lição. Fora da vontade de Deus não há nada. Há ilusão. Há aparência. E é como se chama esta lição. Há aparência de coisas, mas depois não há nada. No entanto, ela recuperou forças para sair de Moab, como disse, e nessa terra onde nem se adorava a Deus, ao Deus vivo, ela perdeu tudo o que levou consigo. Ela estava amargurada e ela disse, saí de mãos cheias e regressei de mãos vazias. Então a amargura nos desconecta da bênção. A amargura desconecta-nos da bênção, da graça, e não nos permite ver a provisão de Deus. Ainda que Noemi foi habitar no meio de um povo idólatra, desconectada de Deus. Em vez de dependerem de Deus, do Deus Todo-Poderoso que nunca nos abandona, na sua amargura, quando ela regressa, ela chegou de mãos vazias, porque era como ela se via, porque não podia ver a provisão de Deus. Ruth foi o presente para a sua vida que Deus providenciou. Escuta aí. Escuta o que eu lhe digo. Ela não via a provisão porque estava amargurada. Mas Deus, que é fiel, misericordioso, compassivo e cheio de misericórdia, enviou juntamente com ela um grande presente. Não sei se estão cá. Aquela pessoa maravilhosa que foi Ruth, fiel. E isso demonstra porque assim, fidelidade não é quando tudo vai bem. Fidelidade é quando as coisas funcionam mal ao nosso lado e alguém ainda permanece ao nosso lado. Certo? Porque dizer que somos fiéis quando tudo vai bem, qualquer pessoa, a mais infiel que seja, ela vai permanecer. Mas ao nosso lado. Então, veja, Ruth ficou ao lado da sua sogra, na pior situação. E note, é um presente de Deus, porque ela é tão fiel, ela ama tanto a sua sogra, que ela vai à procura de sustento para os campos. Deus já tinha providenciou também que ela fosse cegar num lugar, nos campos de Boaz. E quem era Boaz? Um homem mais rico de Belém. Solteirão.
E ainda por cima era parente do seu sogro. Então, quando ela foi para lá, Deus já estava dirigindo. Porque no coração daquela Ruth havia um amor pela sua sogra. Ela não tinha nada, ela era uma estrangeira, ela era uma moabita, mas ela amava o Deus de Israel. E ela foi abrigar-se aonde? Debaixo das asas do Deus de Israel. Então o que é que vemos? Vemos que Boaz, quando pergunta quem é ela, ele soube de todo o benefício e de todo o bem que ela fazia à sua sogra. Então nós vemos que Boaz, propositadamente, ele diz aos seus servos para a tratarem bem, para que nenhum homem, nenhum rapaz, nenhum jovem a perturbasse. E depois ainda deu outra ordem, ele começou a encantar-se por ela. E a dizer, olha, não lhe façam mal, deixem que ela segue após os ceifeiros que vai apanhando o que fica para trás. Não façam só isso, deixem também cair mais umas piadezinhas que ela vai apanhando. E além disso, à hora do almoço, é melhor que ela venha comer connosco. E já agora, deixa levar um molho de cevada para a sua sogra. Então a bênção de Deus começou a desatar-se. Posso ouvir um amém? Então, era aparente. O que parecia que não tinha solução, nas mãos de Deus tudo estava a cambiar ou a mudar. Não sei se estão cá nesta tarde. Quando ela regressa de novo para o seio da casa do seu Deus, do lugar onde ela deveria realmente amar e servi-lo, quando ela regressa, Deus começa a mudar tudo e a trazer uma mudança à sua vida. Não sei se estão cá nesta tarde. Então o que nós vemos algo, eu vou resumir a história dela aqui. Aparentemente, Ruth não tinha nada para dizer, uau, o que é que eu posso esperar? Ela não tinha absolutamente nada. Tinha a única coisa, fé. A fé que lhe foi transmitida talvez pelo seu marido e por sua sogra Noemi. Fé no Deus de Israel, fidelidade em seu coração. Conclusão, ela casou com o Boaz, como vocês já sabem. O Boaz era um homem muito rico, mas ele era um homem que amava a Deus também. Conclusão, ela vai ter um filho que foi posto nos braços de Noemi para ela cuidar, como se fosse seu neto. E quem é este filho? Obed. E quem é Obed? O pai de Jessé. E quem é Jessé? O pai de Davi. Ou seja, ali estava a criar-se uma geração que seria depois, mais tarde, a linhagem que Deus escolheria para Jesus nascer. Não que fosse a linhagem física, mas uma linhagem onde a descendência de Judá seria aquela linhagem que Deus ia usar Maria e José para Jesus nascer. E daquela linhagem veio o rei Davi. Portanto, Ruth era a bisavó do rei Davi. Então diga assim, com Deus, o que aparentemente parece não ser, com Deus vai acontecer. Pode acreditar? Você acredita nesta tarde? Amém. Glória a Deus. Outra personagem que também para mim é muito interessante foi Ana. Ana foi a mãe de Samuel. Mãe de Samuel não tinha filhos e naquela altura havia a poligamia. Então o seu marido tinha outra esposa chamada Penina, que tinha filhos e filhas. Mas Ana não tinha filhos. Então quando elas subiam a Siló para adorar a Deus, porque antes a arca, o tabernáculo estava nesse lugar, todos os anos subiam para adorar a Deus e para sacrificar e levar o sacrifício. E quando ela ia, então a sua adversária, a sua rival, ela a desprezava e a humilhava a cada dia. Portanto, aparentemente, a Penina tinha tudo para ser a poderosa. Mas Deus tinha um plano. Diga aí, Deus tem um plano para a tua vida. Deus tinha um plano. E ela era desprezada. Mas o seu marido a amava. E dizia, porque ficas triste, porque choras? Eu sou melhor que 10 filhos para ti.
Mas quando o seu marido foi sacrificar, ela disse, eu vou ao templo. Diga assim comigo, no templo é a casa de Deus, onde vamos buscar recursos para a nossa vida. Amém? Agora note, aparentemente, a vida dela é um desastre. Mas é só aparentemente. Porque quando você pensa que está tudo terminado e confia em Deus, ainda só vai começar. Não sei se estão a perceber. Agora depende qual é a fonte que você vai buscar. Qual é os recursos que nós vamos buscar nessa aflição. Qual é o recurso que você procura quando você está num momento difícil. Será que é as pessoas ou você vai a Deus? Agora vamos ver 1 Samuel, capítulo 1, verso... Vou fazer o 4, senão depois andamos para trás. Então Elcana, e sucedeu que no dia em que Elcana sacrificava, dava a ele porções de sacrifício a Penina, sua mulher, e todos os seus filhos, e a todas as suas filhas. Porém, Ana dava uma parte excelente, porquanto ele amava Ana. Porém, o Senhor lhe tinha cerrado a madre. Verso seguinte. E a sua competidora excessivamente a irritava para a embravecer, porquanto o Senhor lhe tinha cerrado a madre. Era um gozo. Assim fazia ela ano a ano. Quando ela subia à casa do Senhor, assim a outra a irritava, pelo que chorava e não comia. Veja, o que nós vemos aqui este fato, vamos seguir, não vemos que ela retaliava com ela. Ela chorava e não comia. Ficava em depressão. E agora vamos ver o seguinte. Verso seguinte. Então Elcana, seu marido, lhe disse, Ana, por que choras e por que não comes? Porque está mal o teu coração, não te sou melhor que 10 filhos? Verso seguinte. Então Ana se levantou depois que comeram e beberam em Siló, e Eli, o sacerdote, estava sentado numa cadeira junto a um pilar do templo do Senhor. E ela, pois, com amargura de alma, orou ao Senhor e chorou abundantemente. E votou um voto dizendo, Senhor dos exércitos, se benignamente atentares para a aflição da tua serva e de mim te lembrares, e da tua serva não te esqueceres, mas à tua serva deres um filho varão, ao Senhor darei por todos os dias da sua vida, e sobre a sua cabeça não passará navalha. E sucedeu que, perseverando ela em orar perante o Senhor, Eli fez atenção à sua boca, porquanto Ana não no seu coração falava e só se moviam os seus lábios, porém não se movia a sua voz, pelo que Eli a teve por embriagada. E disse-lhe Eli, até quando estarás tu embriagada? Aparta de ti o teu vinho. Porém Ana respondeu e disse, não, Senhor meu, eu sou uma mulher atribulada de espírito. Já vamos. Veja a forma como ela responde. Porquê é que Deus não vai atender esta mulher? Olhe o seu coração, a atitude do seu coração. Ela podia ter dito, o que é isto? Mas que forma é de me abordar? Realmente Eli, ele era uma pessoa que não soube corrigir seus filhos. Na verdade, Deus mandou um profeta para ele mudar o que devia estar a fazer no templo. Ele não fez nada. No entanto, esta mulher estava lá para buscar a quem? A Deus. E quando ele diz, mas tu estás bêbado, o que é que se passa contigo? Porque ela estava naquela angústia. E por vezes nós olhamos para uma pessoa e não sabemos o que vai dentro do coração dela. O processo que ela está a passar na vida dela. Certo? Então, vemos que esta mulher estava a passar um grande processo, mas ela foi à fonte, ela foi ao templo para uma resposta. E ele não foi agradável com ela, ele não estava a perceber nada, ele estava completamente desconectado. É possível estarmos desconectados, sim ou não? Desconectado. Mas ela não responde agressivamente, ela responde com todo respeito. Porquê? Porque ela sabe quem é ele, ela sabe que, apesar dele até não estar muito alinhado, ele ainda é o sumo sacerdote. E a palavra que sair da boca dele vai mudar a vida dela. Por isso vejam só o que ela diz. Porém Ana responde e disse, não, meu Senhor, eu sou uma mulher atribulada de espírito. Nem vinho, nem bebida forte tenho bebido, porém tenho derramado a minha alma perante o Senhor. Verso seguinte. Não tenha, pois, a tua serva por filha de Belial, porque da multidão dos meus cuidados e do meu desgosto tenho falado até agora. Verso seguinte. Então respondeu ele e disse, vai em paz, e o Deus de Israel te conceda a tua petição que lhe pedistes. Veja, a forma como ela fala com Eli vai ter a resposta que ela necessita.
Diga assim comigo, a resposta que eu necessito está na boca de Deus. Ele vai usar os seus servos, quem Ele quiser. Amém? Mas o nosso coração tem que ser dócil para com Deus. Não sei se me estão a entender. Quando estão a entender esta tarde, o nosso coração não pode ser amargurado, nem retaliar de uma forma amargurada. Apesar de que ela estava angustiada, no seu coração, ela tinha reverência para com Deus. Eli, apesar de ele não ter discernimento, ele não percebia o que estava a acontecer, mas ele a abençoou. Amém? Então, aparentemente, ela era desprezada. Se Deus te elegeu, agora escuta o que eu vou dizer. Aparentemente, mas algo estava a acontecer ali. Agora quero dizer para ti, se Deus te elegeu para algo poderoso ou grandioso, Ele vai separar-te. Preparar-te e processar-te. Não fujas do processo. Por vezes pensas que estás só, mas não estás. É algo grandioso que vem a caminho. Veja o que diz Isaías 41:10. E já vamos a esta mulher outra vez. Vamos ler todas juntas? Não temas, eu sou contigo. Aparentemente, parecia que Penina estava no controle, no comando. Mas Deus estava com Ana. Não sei se estão cá. Ana não tinha filhos, mas Deus estava com... Não é o que você não tem, é quem você tem. Aleluia, ao seu lado. Não te assombres, ou seja, não te assustes. Diga aí, irmã, não vivas assustada. Porque eu sou o teu Deus. Diga aí, glória a Deus. Deus é o meu Deus. Eu te esforço e te ajudo e te sustento com a destra da minha justiça. O que Deus está a dizer nesta tarde, sou eu que te sustentarei e sou eu que te sustento. Um dia terrível da minha vida, vocês já tiveram algum dia terrível aqui? Sei que já tiveram, algumas já tiveram. Um dia assim assustador, Deus mandou-me ler isto durante 15 dias, mas não foi só este verso, foi os outros todos. Que Deus vai me dar uma máquina que tem lâminas duplas. Eu não estava a perceber nada daquilo, Senhor. Para que é que eu preciso de uma máquina com lâminas duplas? Eu tenho um problema. Mas ao cabo de 15 dias, a mesma palavra que Deus me mandou meditar subiu ao meu coração e Deus disse: há tantas horas e estas vai suceder isto e isto e aquilo. Já pus um escudo de proteção à tua volta. E eu perguntei: Deus, mas como é possível? E Deus disse-me: aqueles que lutarem contra ti, aqueles que lutam contra ti, aqueles que lutarem contra ti, vão ser como a pragana. Que o vento vai soprar, tu vais procurá-los e não vais encontrá-los. Então, naquele momento aconteceu aquilo tudo, eu disse: mas Deus, não está a acontecer nada, eles ainda estão ali a fazer o mal. E porque o Senhor estão ali, mas não poderão fazer nada. Mas mais tarde eles foram soprados pelo vento do Espírito Santo assim. E eu procuro-os e não os encontro. Não sei se estão cá nesta tarde. O que é importante é ser paciente e esperar em Deus. Porque eu não vou viver nas aparências, eu vou viver debaixo da dependência do Espírito Santo. E você, minha irmã, como vai viver? Não tenha medo. Às vezes as circunstâncias podem ser assustadoras, mas não se foque nelas. Foque-se em Jesus. Foque-se nelas. Foque-se em Jesus, peço perdão. Amém? Então, nesse tempo, pode parecer que aparentemente você está solitária, sozinha. Mas, neste tempo, enquanto parece que estás em solidão, o que Deus está a fazer é que Ele já te separou, é que Ele já te pôs à parte. E tu não estás a perceber nada. Tu não estás a entender. Deus te sustém. E ao mesmo tempo que te sustém e tira-te das influências que podem marcar teu destino.
ou abortar o plano que Deus tinha para a tua vida. Então Deus está preparado para que possas entrar nesse tempo com um coração fiel, comprometido, firmado e seres uma bênção. Posso ouvir um amém? Então agora vamos a outra mulher. Já vimos duas poderosas. Diga aí, duas mulheres poderosas. Se você ler depois a Ana faz um cântico. E ela faz um cântico profético. Ela fala da ressurreição. Diz assim, tu que levantas os que estão na sepultura. Nota aí. Ela está a fazer um cântico profético e a fazer uma declaração profética pelo Espírito de Deus a dizer que os mortos vão ressuscitar. Então, vemos a Ana que foi rejeitada com um filho que vai ser o último juiz de Israel. O profeta Samuel que foi criado juntamente com Eli. Eli que não percebeu nada, acabou por estar a criar aquela criança com quem ele disse, vai Deus, concedeu-te o teu desejo. E Samuel foi criado depois no templo, porque ela foi oferecê-lo ao templo. Mas Deus deu mais 7 filhos a ela. Diga aí, não só um. Depois vieram mais 7. Alguém está assim, puxa, só um já chega. Ou 2 ou 3, agora 7. São 8. Então diga glória a Deus. Deus abençoou a Ana e mudou a sorte dela, o destino dela, por causa do coração dela. Diga aí, diga assim, glória a Deus. O coração de Ana fez com que mudasse tudo, porque ela confiou em Deus. Ela fez uma petição a Deus. A mãe diga assim, glória a Deus. Quando tu pões os olhos em Jesus, certamente vais triunfar. Mas quando pões nos homens, certamente vais cair. Mas quando olhas para Jesus, é certo que o triunfo está a chegar à tua vida. É certo que o triunfo está a chegar à tua casa, está a chegar à tua família. Porque Jesus, é nele que nós podemos confiar. E ele é verdadeiro. Nele nunca se achou engano. Os homens hoje dizem uma coisa, amanhã dizem outra. Os homens hoje prometem tudo, amanhã te desamparam. Mas quando olhas para Jesus, ele nunca te vai desamparar. Os homens são nossos amigos, às vezes, diante das circunstâncias, mas Deus nunca muda. Não importa qual seja a circunstância, quando Deus está na tua vida, algo vai acontecer, algo vai mudar, a tua vida vai ser transformada, a glória de Deus vai vir sobre a tua vida e tu vais ver o poder de Deus mudar essa circunstância, porque Deus é o Senhor. Agora vamos ver outra personagem muito importante da Bíblia, chamada Esther. Glória a Deus. Então Esther era uma órfã e foi criada por seu primo Mardoqueu. Não tinha pai nem mãe. Não tem nada para ser nada. Aparentemente, olhamos para Esther no início da sua vida e diz, o que é que vai ser desta menina? Nem pais tem. É o primo Mardoqueu que vai tomar conta dela. Estão cá? Diga assim, não é o que acontece agora. É o que Deus tem planeado para a tua vida. Não importa a tua idade, se és criança, se és velho. Ainda há algo que Deus vai fazer na tua vida e através da tua vida. Deus ainda te vai levantar nesta geração e vais marcar esta geração porque tu tens um testemunho para dar ao mundo. Então, nós vemos que a história, para terminar, havia uma rainha chamada, quem sabe? A Vasti. Uma rainha chamada Vasti, que era a mulher do imperador. Então houve lá uma grande festa, mandaram chamar a Vasti. Ela era muito formosa, claro que ele não foi correto da maneira como ele a chamou, mas ela disse que não ia. Então, segundo as leis persas, ela dizer não ao rei, que não se apresentaria perante os conselheiros de Estado e coisas assim por aí fora, a lei dizia que ela devia ser deposta como rainha. E ela foi deposta como rainha. Diga assim, as Vastis vão ser depostas. Porque além do mais, sabe o que é que ela fez, essa rainha? Enquanto o rei tinha uma festa, ela tinha outra paralela. Geralmente as Vastis fazem sempre assim. Há uma festa aqui e ela já tem outra marcada. Ela já tem outra marcada no outro sítio qualquer.
Elas jamais vão reconhecer a autoridade em lado nenhum. Elas são a Vasti, formosas e poderosas. Mas Deus não se agrada das Vastis. Deus se agrada de um coração como de Esther. Deus já tinha um plano. Posso ouvir um amém? Diga, Deus tem um plano para a minha vida. Ainda que haja uma Vasti aí a fazer um plano paralelo àquilo que Deus tem para a sua vida, a Vasti vai ser deposta. Prepare-se porque a Vasti vai ser deposta. Ela vai sair do trono, porque aqui quem tem que ter o trono da nossa vida é só uma pessoa. Jesus. Posso ouvir um amém? Glória a Deus. Então, graças a Deus eu não estive cá esta manhã, portanto está tudo bem. Mas estou cá à tarde. As irmãs estão felizes por isso. Obrigada. Ela teve de ser... Vemos então que, porque a Vasti teve que ser deposta, houve um decreto que então procurem virgens para que traçamos, porque depois o rei mais tarde, depois de ter decretado que ela devia ser deposta, ele teve saudades da Vasti. Então os seus conselheiros disseram, temos que arranjar uma esposa para o Assuero. Então, conclusão, para redimir as coisas, andaram à procura e calhou em sorte também Esther ser levada ao palácio. E então, quando ela vai para o palácio, ela está 6 meses a ser preparada para se apresentar diante do rei. Porque diante do rei, do imperador, elas não podiam aparecer de qualquer forma. Estavam ali a serem embelezadas, a pele com óleos, tudo bem preparados para se apresentar perante um rei. Bom, nós também temos que nos apresentar diante do nosso rei. Com vestes que ele já nos vestiu. Não podemos estar manchados. Amém. As irmãs hoje estão um bocadinho cansadas, mas pronto, vamos ficar todos bem no final, não é? Glória a Deus por isso. Então, Esther vai para aquele palácio, uma órfã, só que há uma coisa. No coração daquela moça há uma reverência muito grande por Deus. E ela vai com humildade para um lugar daqueles. Só que Deus já pôs graça em Assuero. As outras deviam ser bonitas. E diz que Esther era formosa. Mas não chega a ser só formoso. Diga aí ao seu irmão, não chega só a formosura. É preciso ter a graça de Deus em nossa vida. E ela ia com graça, ela levava a graça de Deus. E então o rei se encantou dela e casou com ela e tornou-se rainha. Mas ela não se tornou rainha para ser a poderosa. Ela tornou-se rainha porque Deus tinha um plano e um propósito para salvar aquele povo. Diga aí, quando Deus te posiciona numa posição qualquer, não é porque és a poderosa. É porque Deus tem um plano com a tua vida. Posso ouvir um amém? Vocês ainda estão comigo? Então, primeiro vemos que ela teve que ser separada da sua família e do seu povo. Para, pela graça de Deus, salvar o seu povo. Todos nascemos com um propósito. Aparentemente, parecia que Esther não teria um grande futuro. Seu primo Mardoqueu a criou como filha, mas Deus, que conhece os corações, já a havia separado para uma causa grandiosa. Diga aí, talvez tu não saibas. Talvez o diabo procurou destruir-te. Talvez o diabo te atormentou, te afligiu. Mas ainda assim quero que saibas esta tarde que aquilo que parece que não é, que tu não és nada, talvez sejas a rainha Esther que Deus está aqui a preparar. Amém, dê uma salva de palmas a Jesus. Deus já tinha separado Esther para uma causa grandiosa, por amor ao seu povo. Posso ouvir um amém? Esther foi à presença do rei e então vemos que o homem chamado Amon, está certo? Amã, é isso, Amã. Fez um plano para destruir os judeus, para matá-los todos. Inclusive, claro, que ela também ia ser morta. Só que Deus preparou tudo, e eu não vou agora, depois vocês leiam o livro de Esther, de tal maneira que depois de ele ter um plano e decretado que mataria todo o povo, então nós vemos que depois Mardoqueu mandou uma mensagem a Esther. Esther respondeu
desta maneira. Eu gostaria que os irmãos agora pusessem, eu vou ver se tenho aqui, se eu pus isto certo. E, claro que não pus, mas também não faz mal. Eu escrevi. Então, nós vemos que Mardoqueu manda uma mensagem e, naquele tempo, se ela fosse chamada, entrasse, por exemplo, há um Conselho de Estado, como, por exemplo, vamos ver a Assembleia da República, e ela vai entrar sem ser chamada pelo imperador, ela morre. Se o imperador baixar o cetro e fizer isto, imediatamente ela é morta. Mas se o imperador levantar o cetro, ela é salva. E diz que o rei já não a chamava há muitos dias. E ela estava preocupada. Parece que o rei estava-se a interessar por ela. E agora ela está num dilema. Se ela não for ao rei, todos os judeus vão ser mortos. Porém, ela também pode morrer caso o rei não atenda ao seu pedido. Agora, quero que os irmãos, nesta tarde, vejam o que ela diz. Então, Esther foi à presença do rei sem ser chamada. E ela sabia que o rei, se não levantasse o cetro, ela morreria. Mas escute o que ela diz. Quando estão prontos para ouvir o que ela diz, você depois vai ler. Ainda que não seja segundo a lei, eu irei perante o rei, e se perecer, pereci. Diga aí, seu irmão, isto chama-lhe, o que é que isto demonstra? Se perecer, pereci. Eu vou exatamente dizer aquilo que quando eu estava a fazer esta lição, Deus trouxe ao meu coração. Esther não estava focada nela. Na sua posição de rainha, ela nem pensou em guardar a sua vida, mas ela a ofereceu. Não sei se estão cá. Nem sei se entende o que eu estou a dizer. Muitas pessoas não permitem que ninguém lhes toque. E olha, eu não estive cá hoje. Isto, Deus me deu enquanto orava esta manhã. Isto é se você acredita que Deus me deu. Mas se você não acreditar, eu digo na mesma. Amém? Não sei se entende, mas muitas pessoas não permitem que ninguém lhes toque. Tudo tem de ser conforme a sua vontade. Estão focadas em si mesmas. Mas como sair vencedor? Como vamos cumprir o desígnio de Deus? Veja Mateus, capítulo 16, 25, palavras de Jesus Cristo, não minhas. E diz assim, leia após mim, porque aquele, vamos dizer bem alto, porque aquele, isto é maravilhoso, isto é poderoso. Muitas pessoas leem este versículo e dizem, ai meu Deus, mas isto é poderoso. Diga aí, isto é poderoso, diga assim comigo. Porque aquele que quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. E quem perder a sua vida, por amor de mim, achá-la-á. Então há alguma coisa a perder e há alguma coisa a ganhar. Não sei se estão cá nesta tarde, aquelas pessoas que na sua vida, que não dão a sua vida por inteiro a Jesus, estão perdendo, porque cada vez que procuramos salvar o nosso ego, nós estamos morrendo. Não sei se me estão a entender. Vou dizer de novo. Quem procurar guardar a sua vida, salvar a sua vida, perdê-la-á. Muitas pessoas estão a tentar salvar a sua vida. Elas não permitem que ninguém lhes toque. Elas não permitem nada. Elas não querem comunhão porque alguém pode ofendê-las. Elas não querem isto porque alguma coisa pode suceder. Elas estão sempre salvando a sua vida, salvando o seu ego, salvando a sua influência. Salvando a sua influência. É a minha influência. Eu tenho que salvar a minha influência. Vejam se Esther dissesse assim. Bom... Então, eu sou rainha, o que tem a ver com vocês agora? Que safem-se. Certo? Safem-se, porque eu agora sou rainha. Mas Esther, ela abnega-se. Ela renuncia a si mesma. Não sei se estão cá nesta tarde. Ela renuncia a si mesma. Mas há aqui alguém que diz, por amor a Jesus, eu renuncio às coisas que estão à minha volta, por amor a Ele, eu vou servi-lo até morrer. Ou nós somos aquelas pessoas que somos interesseiras, mas nós não somos, pois não, irmãs? Quantas irmãs estão aqui e dizem, glória a Deus, eu amo a Jesus, eu estou pronta para dar a minha vida por Ele. Porque um dia nós vamos estar no céu, não sei se você se recorda, que um dia vamos estar todas juntas no céu. Diga à sua irmã, não há como te safares de mim?
Muitas pessoas não gostam de mim, sou a pastora. Ai, aquela pastora, mas não vais safar de mim. Se tu vais para o céu, olha, meu amigo, vais-me encontrar lá. Ai, se calhar, ai, aquela pastora, ela é aquela que grita. Eu sou essa que grita e vou para o céu. Não sei se estão a entender. Você espera que eu não esteja lá? Não vou lá aparecer logo daqueles na rua seguinte. Você está numa rua, mas estou na outra. Eu apareço, olha, sou a pastora Jana, tu lembras de mim lá na terra? Eu pregava lá na tua igreja. Lembras-te? E você diz, oh, glória a Deus, a pastora Jana está aqui, que maravilhoso. E eu vou dizer, olha, a irmã Fernanda, uau, olha aquela irmã, ai, aleluia. A irmã Fátima, aleluia, olha que maravilhoso. Diga glória a Deus, não se trata de nós, trata-se daquilo que Jesus Cristo fez na cruz do Calvário, porque cada um de nós pagou um preço altíssimo. Como é que nós agora estamos focados em nós mesmos? Não, meu irmão, deixe-me dizer aquilo que Deus me disse. Quando eu pensava nisto, comecei a escrever. Eu não sou escritora, a escritora é a pastora Ana Teresa. É mesmo. És mesmo. És mesmo, vou dizer, és mesmo. Muita gente pode não gostar de ti. Quando te escreves, lá está ela outra vez. Está-se a evidenciar. A pastorinha não viu quem ela é. Vi? É uma serva do Senhor. É uma serva de Deus. Amém? As pessoas até a confundem com minha filha. Onde é a sua filha? Não, o meu filho é outra. Ai, desculpa. Pronto, não tem nada que desculpar, são os dois. Posso ouvir um amém? Só tenho um filho, portanto, glória a Deus. A minha família é pequena, mas somos uma família. Não sei se você entendeu o que eu disse. A minha família é pequena, mas nós somos uma família. Não é preciso ser muito grande para ser família. Precisa ser família. Então, eu vou continuar a ler. Posso, irmãos? Aquela pessoa que não dá a sua vida por inteiro está perdendo. Porque cada vez que procuramos salvar a nós mesmos, os nossos egos, os nossos ideais, estamos perdendo a graça. Diga, cada vez que tentamos salvar-nos, salvar os nossos prazeres, as nossas ideias, os nossos pensamentos, nós estamos a perder a graça, o favor, o gozo do Espírito Santo. Estamos a perder a alegria da comunhão. Não sei se estão cá. Estamos a perder a alegria da comunhão, do amor, da fé, da esperança, do poder revelado do Espírito Santo. Estamos consumidos pelos desejos carnais, estamos vivendo, nós não estamos vivendo, estamos sobrevivendo. Ai, não sei se estão cá esta tarde, mas glória a Deus, Deus está aqui nesta tarde. Há aqui alguém que vai sair daqui e dizer, aleluia, vou sair daqui transformada porque Deus está comigo. E dizia um homem de Deus, um grande homem de Deus, dê-me 100 pessoas cheias do fogo do Espírito Santo e o mundo será transformado. Dê-me 50 mulheres aqui de Aveiro e esta terra nunca mais, cheias do fogo do Espírito Santo, e esta terra nunca mais será a mesma. Dê-me 10, dê-me 20, 30, amém? Mas cheias do fogo do Espírito Santo, prontas para ir em frente. Queremos ver a glória de Deus, mas ela não é nossa. A glória pertence a Deus. Não sei se estão a entender. Como é que vamos ver a glória se ela pertence a Deus? Então, para ver a glória e receber a glória, eu tenho que estar numa posição que agrade a Deus. Amém? Isto é muito difícil. Vou continuar ou não? Por isso, ficamos cansadas, nervosas. Sabem o que é ser nervosas, não sabem? Quantas já ficaram nervosas? Eu já. E inquietas, e sei lá como. Mas quando entregamos tudo ao Senhor, vivemos temporadas do Espírito. Não sei se estão cá. Mesmo que você não esteja a entender nada do que está a acontecer com a sua vida agora.
Você vai entender lá mais à frente, uau, passei tudo aquilo porque Deus tinha um plano grandioso para a minha vida. Além de mais, o meu futuro é o céu. Vou caminhar nas ruas de Jerusalém, vou andar naquelas ruas poderosas, vou ver a glória de Deus. Eu tenho um futuro glorioso traçado diante de mim e o meu destino final é viver para sempre com o meu Rei, com o Senhor da minha vida, aquele que me salvou. Esta terra é passagem, mas nesta passagem eu vou caminhar cheia do Espírito Santo. Ainda não terminei com aquilo que Deus me disse. Espero dizer até ao fim. Mas quando entregamos tudo ao Senhor, vivemos temporadas do Espírito. Sua presença nos dá liberdade. Isto é que é viver a vida. Recebemos força, autoridade. Aparentemente parecemos frágeis, mas carregamos o poder do Espírito Santo. Não sei se estão cá. Aparentemente você olha para mim, que é aquele franguita que está bem à igreja, tão pequenina e magrinha. Mas eu vou dizer-lhe algo. Ainda assim, ainda carrego a autoridade que Cristo me deu. Ainda carrego dentro de mim o poder do Espírito Santo para romper com fortalezas, para destruir muralhas, para levantar o nome de Jesus nesta terra, para declarar que Cristo é o Senhor, que Ele é o Rei da minha vida, Ele é o Todo-Poderoso, que Ele me salvou, que Ele me resgatou, que Ele me libertou, que não é o inferno que me vai deter, nada vai deter-me, nem os traidores, nem as traidoras, ou lá sei o que seja, ninguém vai deter-me. Deus está comigo, Deus está ao meu lado, Ele já me deu a vitória, que Ele é o Senhor da minha vida, Ele me chamou, Ele me comprou com o seu sangue. Eu vi esta terra não enviada por homens, eu vi esta terra enviada pelo Espírito de Deus para arrancar das trevas o que está preso, para arrancar das trevas o que está preso, para trazer para a luz o que está cego. E se você não caminhar comigo, alguém vai caminhar comigo, alguém vai caminhar com alguém. Ana Teresa, alguém vai caminhar contigo, alguém vai caminhar connosco. Esta terra vai ser abalada por pessoas que amam a Deus, por pessoas que não estão por elas, elas estão pelo reino. Ainda não vou embora. Quero um bocadinho de água para me dar vida, abundância. Neste tempo presente, eu nem estou preocupada comigo mesma. Eu estou preocupada, sim, com uma coisa. Deixar um legado. Deixar uma geração ativada pelo Espírito Santo. Eu não estou a pensar em mim, estou a pensar em pessoas, em almas que serão ativadas, que serão resgatadas, que serão libertas, que serão salvas, que serão curadas, ressuscitadas. Você está à espera de quê? Mova-se! Aleluia, não estou zangada com ninguém, irmãos. A sério mesmo, irmãos. Mas carregando o poder do Espírito Santo, levando o amor de Jesus aos desterrados, levantando mãos santas, mãos que cuidam, mãos que abençoam, vidas em cujos corações a palavra da fé está gravada em seus corações, que proclamam que já não vivem mais elas, mas Cristo vive nelas. Veja o que eu digo. Esther era uma dessas. Ela não vivia ela mesma. Ela era uma rainha. Mas isso não importava. Se perecer, pereci. Não sei se estão cá nesta tarde. Se perecer, pereci. Mas eu vou à frente do rei por causa do meu povo. Se eu morrer, morri. Não sei se estão cá nesta tarde. Muitas pessoas estão a pregar um cristianismo daqueles que não me toques. Vim para motivar-te. Não, eu vim para revelar-te a verdade. Eu não sei se estão cá nesta tarde. Eu vim para dizer que Jesus vai voltar e vai levar um povo santo, puro, santificado, glorificado. Jesus. Não sei se estão cá nesta tarde. Eu não vim. Muitas pessoas querem que se lhe diga o que elas desejam ouvir. Não vai ouvir da minha boca. Eu só vou dizer aquilo que Deus me mandar dizer. Talvez eu também não gosto de dizer, mas eu vou obedecer àquele que me enviou. Eu não sei. Jesus disse, eu vim para obedecer ao meu Pai. As palavras que eu vos digo são as palavras que o Pai me dá. Vocês não gostam do que eu digo, mas é o Pai que me dá as palavras. Ele diz o que dizer e o que falar.
É assim o Espírito de Deus me diz o que dizer e o que falar. E se você recebe nesta tarde, você vai ser abençoada. A sua vida nunca mais vai ser a mesma. Em vez de você estar concentrado em si mesmo, nos seus problemas, você vai dizer: há mais vida lá fora disto tudo. Há mais vida dentro de mim para dar a quem está cansado e oprimido. E você vai sentir alegria. Porque se você só completa quando começa a dar, enquanto você só recebe, você é um rio morto. O Jordão dá vida, o Jordão dá água para o Mar Morto, mas o Mar Morto não dá nada a ninguém e morre lá tudo. Há aqui alguém que diz: eu quero ser um rio do Espírito para levar vida. Não sei se estão cá para levar vida. Estava a ouvir o testemunho de uma mulher, uma guerreira como nós. Posso ouvir um amém? A igreja dela estava a florescer. Entretanto, as pessoas da liderança mais próximas fizeram uma rebelião e levaram metade da igreja. Acontece sempre assim, aqueles que aparecem muito fininhos, muito bonitos e que se aproximam e encostam muitos beijos. Cuidado com isso, que alguma coisa vai acontecer. E para continuar, quando isso acontece, para dar seguimento, nasceu com um filho com um problema que isto não está tudo aberto. Como é que se chama? Diga. É isso. Mas ela diz que é de uma maneira que os médicos diziam: nem vai ouvir, vai ser surdo e vai ser, digo já que vai levar muitas operações. E quando isso aconteceu, ela espera que alguém da igreja lhe dê apoio. Não sei se é o quê. É a pastora da igreja, está a passar uma tribulação. E eu também já sei o que é isso. Sei. Eu também sei o que é que estar numa posição difícil. E sei como é que algumas pessoas me trataram. Chega para lá, como se costuma dizer. Mas também tive muitas pessoas boas que me trataram bem. Não sei se estão cá nesta tarde. Está aqui alguém que está, aleluia, está? Você está alegre e feliz? Então diz que algumas pessoas começaram a maldizê-la. É um filho, é pastora, e olha, agora ficou sem metade da igreja. Os traidores que foram, disseram: deve ser castigo do Senhor. Só que o castigo do Senhor veio em mão poderosa de Deus. Deus mandou um profeta para dizer: tens um filho. Mas o Deus Todo-Poderoso vai fazer algo. Ela, em vez de olhar para o problema do seu filho, ela começou a dizer: o meu Deus é poderoso e milagroso. Ela ia ao médico quando fazia uma operação e assim: ele vai ficar surdo. Não, que o meu filho ouve. E ela diz: eles disseram: não pode ser, fale para ele que ele vai assinar que sim, que ouve. Não fala, mas ele ouve. E o médico começou a falar com ele. Ele disse: sim, ele ouve, mas não fala. Mas um dia que os médicos diziam que aquilo nunca ia fechar, aos 6 meses estava fechado. Você não sei se está cá. Você não sei se está cá nesta tarde. Aos 6 meses estava fechado, porque ela dizia: eu ainda que veja o que veja, eu não vou olhar para aquele que vive, vou olhar para o meu Deus, vou olhar para o meu rei. Sabe o que mais? Um dia Deus disse-lhe a ela: o teu filho vai ser músico. E era surdo, tinha isto tudo aberto. Deus começou a trabalhar na vida dela. Ela disse que estava a varrer a casa e Deus disse: teu filho vai ser músico. Aos 10 anos toca saxofone, clarinete, bateria, diz que ia tocar sem ninguém o ensinar. Foi o que Deus disse. Deus a operou e ela anda por todo o mundo pregando o Evangelho. Diga a sua irmã: quando se levantar a afronta contra ti, é porque Deus está a desatar algo sobrenatural sobre a tua vida. Aquilo que os teus inimigos estão querendo fazer uma festa lá fora, tu vais fazer uma festa cá dentro. Diga aleluia! Os teus inimigos estão a preparar um ataque. Deus já está a preparar redenção. Ai, não sei se estão cá. Eu sinto a glória de Deus, mas como é que é? Enquanto os teus inimigos estão a preparar o ataque, Deus já está a preparar redenção. Redenção para a tua vida, redenção para a tua casa. Deus já está a trazer um milagre. O impossível começa a acontecer, porque tu dizes: eu creio naquele que me salvou. Eu creio no meu Deus. Ele prometeu, Ele vai cumprir. Sua palavra diz: eu creio, eu tomo posse, eu arrebato. O médico diz uma coisa, Deus diz outra. Em quem vou confiar? Vou confiar em Deus. Esta foi a palavra que Deus me mandou trazer. Glória a Deus. Acalmem-se os vossos corações, que ainda falta só um bocadinho. Note quantas querem a vitória. Numa mulher
virtuosa, numa mulher consagrada a Deus, você não vai ouvir queixas. Numa mulher virtuosa, numa mulher pode passar o que passar, mas você vai ver que a queixa se desvanece e dá lugar ao louvor e à adoração. Você verá que as palavras dessa mulher são proféticas. Ai, não sei se estão cá nesta tarde. Depois de passar o que passar, as suas palavras serão proféticas. Quando você abrir a sua boca, serão palavras proféticas. Você profetizará para a sua casa. Ah, você não está cá. Você profetizará para os seus filhos e a sua geração. Você vai começar a profetizar. Sua vida é uma inspiração. Aleluia! Sua vida é uma inspiração para a sua casa, para a sua igreja, para o seu povo, para a sua nação. Não ouvi nada, eu não ouvi nada. A sua vida será uma inspiração para o seu povo, para a sua casa, para a sua igreja, para a sua nação. Pergunta a si mesmo, eu sou uma inspiração? Quando eu chego à igreja, eu sou uma inspiração? Não comeces a deixar que o diabo diga assim, tu não és nada. Não, diga ao diabo, eu sou tudo aquilo que Deus diz que eu sou. Amém. Não sei se estão cá nesta tarde, às vezes caímos nessa armadilha, não sei nada. Eu sou aquilo que Deus diz que eu sou. Amém. Não sei se estão cá, ai, é que tu não tens nada. Eu tenho tudo aquilo que Deus diz que eu tenho. E tudo o que o diabo te roubou, Deus vai dar 7 vezes mais, vai restituir-te. Já não falta tudo. Queridas irmãs, nós não necessitamos de lábios lisonjeiros, nem de lábios enganosos, nem mentirosos. Nós não necessitamos de lábios escarnecedores. Nós não necessitamos de lábios que maldizem. O mundo está cheio deles. Não necessitamos, diga aí a sua irmã, não necessitamos. Não necessitamos mesmo. Quando já se sabem que o mundo está cheio de tudo isto. Então, mas Jesus diz, eu sou a luz do mundo e vós sois o sal da terra. Eu não sei se estão cá nesta tarde, você e eu somos o sal. Nós não somos aquela colação vergonhosa. Não envergonhe o nome de Jesus. Levante o nome de Jesus Cristo. Porque muitas pessoas fazem isto e aquilo e pensam que vão passar impunes. Não, Deus diz que aquele que causa escândalo no meio da casa de Deus, no meio da igreja de Deus, mais valia pôr um amor ao seu pescoço. Não sei se estão cá. Diga assim, glória a Deus. Eu sou um soldado, um capitão, uma capitã, uma general. Aleluia! Aleluia! Minha vida é uma inspiração. Às vezes é a luz no meio da escuridão. Quando você chega, chega à luz. Vá lá, minha irmã, diga assim, quando eu chego, chega à luz. Sim ou não? Quem é que concorda que sim? Quem concorda chega à luz? Porque você é a luz. Você tem a luz de Cristo. Amém? Até a escuridão, o sofrimento. Olha como diz o apóstolo Paulo. Diz, este leve e momentâneo sofrimento. Veja, como é que Paulo pode dizer uma coisa dessas? Vai ser decapitado. Foi preso. Esteve quase à morte várias vezes. Passou fome. Levou com vários e disse, este é leve e momentâneo sofrimento. Não é para se comparar com aquilo que está preparado para aqueles que o amam. Diga aí, seu irmão, aquilo que estás a passar não é para se comparar com aquilo que está a chegar à tua vida. Diga ao diabo, tu vieste para me atormentar, mas eu agora preparo-te que eu vou atormentar-te a ti. Tu magoaste, mas prepara-te, porque Deus está a me encher do seu espírito e eu serei forte o suficiente para tu colocar debaixo dos meus pés e caminhar com o meu Deus. E sei que tenho aqui umas mulheres guerreiras. Glória a Deus. Levanta-te hoje e faz um reset. Disse bem? Obrigado. Um delete. Disse bem? Obrigado. Às fórmulas da natureza. Acho que disse bem, não disse? Que é melhor repetir, não? Outra vez mal. Reset. Está certo?
Reset? Ai, reset. É mesmo reset, rit. Um delete. Um reset, um delete. Muito bem. É apagar. Diz assim comigo em voz alta. Glória a Deus. Eu estou a tomar decisões firmes e poderosas. Uma delas a fazer um reset. Reset, diz lá melhor. Eu era trazer diz. É um reset. Ai, um reset. Misericórdia, essa hora que eu aprendi. É um reset. Bem, se não é, vocês sabem o quê? Não sabem? Diga assim comigo, vou fazer um reset, um delete, às fórmulas da natureza mundana que eu vivi, essa forma religiosa. Vinho novo no meu interior e vinho novo na minha mentalidade. E deixa o rio fluir. Porque muitas de nós, muitas vezes, temos um rio cá dentro e temos aqui vinho velho em cima. O rio quer fluir com o vinho novo, explodir, e o velho diz, não, isso não é assim, calma aí. É desta forma. E damos formato às coisas. E o Espírito de Deus diz assim, é contender connosco, renova o teu entendimento. Vou dizer algo, você já sabe. Diz a palavra de Deus que o diabo, quando vê que a semente, que é a palavra de Deus, foi semeada. E diz que ela caiu à beira do caminho. Isso indica o tipo de pessoa que não entendeu a palavra e vem o diabo e rouba-lhe a palavra. Quando nós não entendemos uma coisa, quando nós não temos revelação daquilo que Deus está a dizer, o diabo vem e come a semente. Mas você está aqui nesta tarde, vai dizer ao diabo, esse tempo já terminou. Agora eu já tenho profundas raízes cá dentro de quem sou em Cristo. Sou uma filha de Deus, aleluia. Tu já me abalastes, mas não me derrotastes. E a prova que você não foi derrotada é que está aqui nesta tarde. E agora vamos continuar. Deus não escolheu um guerreiro para ir salvar o povo judeu no tempo de Esther. Ele não escolheu uma pessoa capacitada, cheia de recursos. Escolheu alguém que se negou a si mesmo para cumprir um propósito. Não sei se estão a ver. Muitas pessoas, elas estão apoiadas que elas têm grandes capacidades. Sem mim a igreja não funciona. Eles pensam que funciona, mas eu até vou ver a queda deles. Porque eu sou tão importante. Esse é um pensamento realmente totalmente diabólico, irmãos. Porque a igreja é do Senhor. Não sei se estão cá. A igreja é do Senhor. Você é do Senhor. Você foi comprado com sangue. E os seus irmãos foram comprados com sangue também. Pensar dessa forma é pensar de uma forma anti-bíblica. Não sei, estou quase a terminar. Os irmãos já estão contentes, não estão? O meu marido sempre pergunta, quando terminas? Porque ele sabe que eu levo muito tempo. E as irmãs também devem estar a pensar, quando é que ela termina? Meu Deus, socorro. Oh Deus, ajuda-me. Então eu vou simplificar. Sim, porque Deus não escolhe pessoas pela aparência. Veja o que diz Samuel 16:7. Vou ser mais rápida. Já falta pouco. E se eu fosse dizer tudo que estava aqui, Deus meu. Não dá. Oh, não ouviram o que eu disse? Pois tem razão. 2 de Samuel 16:7. Não, 1 de Samuel. Está errado. 1 de Samuel. Eu não pus lá se era a primeira, se era a segunda. Mas é a primeira. Vamos lá. Glória a Deus. Porém o Senhor disse a Samuel, não atentes para a sua aparência, nem para a altura da sua... Boa, essa era boa para mim, irmãos. Olha aqui, as irmãs que são altas, nem louvores a Deus, mas estou a brincar, não é? Porém o Senhor disse a Samuel, não atentes para a sua aparência, nem para a altura da sua estatura, porque o tenho rejeitado. Verso seguinte. Porque o Senhor não vê como vê o homem, pois o homem vê o que está diante dos olhos, porém o Senhor olha para o coração. O que é que acontece? Nós estamos aqui esta tarde, todas, incluindo eu. Nós olhamos para a aparência, para as coisas que estão exteriores. Deus não faz assim. Deus olha para dentro. Deus olha lá para dentro.
Agora mesmo, Deus está a olhar para dentro de mim, para dentro de si. E a escolha dele não é conforme o exterior, é conforme o interior. Pedro, para não estarmos a perder tempo, diz quase a mesma coisa, dizendo por outras palavras, que Deus não procura mulheres muito enfeitadas, que não está aí a beleza delas. Isso não está a querer dizer que nós nos enfeitamos, certo? Muitas pessoas levaram isto tão a rigor, depois tornaram-se umas velhinhas. Posso brincar? Eu nasci num lugar onde, pronto, não devia dizer. Não é? Glória a Deus. Eu já estava mal, se hoje está assim, já ia para o inferno. E mesmo vestidinha assim como estou. Mas com o cabelo por aqui, com os brinquinhos, já tínhamos destino no inferno, glória a Deus. Graças a Deus, amém. Deus não vê aparência. Claro que eu também não estou a dizer que nós não devemos andar de uma forma que agrada a Deus, certo? Mas Deus não olha para a aparência. Jessé trouxe os seus filhos todos, guerreiros, fortes, poderosos, para serem ungidos como rei. Rejeitaram-nos todos. Desde meu filho, não tens mais nenhum filho? Eu tenho mais um. Mas ele anda lá nos campos a pastar umas poucas ovelhas. Anda lá, trazei-mo. Diga aí, trazei-mo. Quando tu és uma pessoa de relação com Deus, Deus envia profetas para dizer, trazei-mo. Não sei se estão cá. Quando tu és uma pessoa... As pessoas dizem assim, não é que não. É que nós temos que ser pessoas de relação. Se tu és uma pessoa de relação íntima com Deus, vem um profeta de Deus. Tu aí, vem. Eu vou ungir-te como rei. Não sei se estão cá nesta tarde. Deus escolheu quem? Aquele tinha um relacionamento com ele. Não sei se estão cá. Ele não forçou nada. Ele estava nos campos. Rejeitado. E se ele dissesse, coitadinho de mim, que eu estou rejeitado. Não era chamado. Mas se ele dissesse assim, eu estava lá a cantar, Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Enquanto eles estão preocupados em saber quem vai ser rei, eu canto para o meu rei. Ele é o meu pastor e cuida de mim, nada me faltará. E você não se preocupa. Não estás preocupado? Não, eu louvo ao meu Senhor, estou cantando e louvando. Me irrita, estás sempre cantando, conversa. O Senhor é o meu pastor, que queres que eu te faça? Você já teve aquele tipo de pessoas que dizia, para lá de falar de Jesus. Então, tu agora também não falas mais nada. Então, mas como é que eu posso falar de outra coisa que se o meu coração está cheio dele? Se até as minhas células estão carregadas da presença dele, não posso falar de mais ninguém. Aleluia! E não é porque não temos problemas, é porque Deus está em nós. Diga glória a Deus. Deus não olha a aparência. Diz que a mulher formosa é aquela que é, a mulher virtuosa, formosa, é aquela que é formosa por dentro. Formosa por dentro. Amém? Isto é com outras palavras. E em Crónicas, segunda de Crónicas, que não vamos para as 16, porque não temos tempo, nós vemos que Deus diz que Ele percorre os seus olhos sobre a terra. Neste momento Ele está aqui, você não está a vê-lo, mas Ele está aqui. Ele está a olhar para si, para mim, está a percorrer. E está a ver quem é que se entregou a Ele com o coração inteiro. Deus não gosta de metades. Deus não gosta de um bocadinho de coração, uma mesclazinha. Ora, toma lá esta partezinha porque me convém. Certo? Não, Deus não é assim. Diga, Deus não é assim. É inteiro. Tens que entregar integralmente. Total. E diz que Deus anda à procura de corações assim. Para quê? Diga assim. Para quê? Para dar-lhes força. Aleluia, para dar-lhes força. Para ajudá-los. Para concluir o plano que Ele tem para a vida deles. Não sei se estão cá. Isso, por outras palavras. Estão cá comigo? A Bíblia diz em Provérbios 4:23 que sobre todas as coisas que nós devemos guardar, é o nosso coração que nós devemos proteger. Diga aí a seu irmão, queres ter uma vida abençoada? Abane-o bem, porque eu sei que já está com sono. Depois no final vocês tomam mais um café e ficam elétricos. Elétricas, assim é que é. Mas eu quero que vocês fiquem cheios de energia que vem do Espírito Santo, que vem do poder de Deus, que se levante da sua vida toda essa orla demoníaca. O que é, pastor? Demoníaco? Sim, o diabo às vezes traz aquelas ondas de fumaça.
Uma vez vi num sonho aquele fumo preto vindo chegar à igreja. Eu vi. E havia uma determinadas pessoas que eu disse, escondam-se aqui. Quando chegou perto de mim, aquele fumo preto parou. E era tão preto que não se conseguia ver nada, absolutamente nada. Nem é este preto. É uma coisa que tem substância. Não sei se me entendem. Não é uma coisa que é como uma nuvem, é uma coisa com substância. Você pode agarrar aquelas trevas como se estivesse a agarrar numa massa. Então eu disse, eu não via nada, e disse, o Espírito Santo, deu-me uns óculos bonitos. Com aqueles óculos eu via tudo que estava lá no meio das trevas. Então eu pensei, já sei. É o dom de discernimento dos espíritos. Eu estou a ver tudo o plano que o diabo, a estratégia que o diabo estava a planear contra a igreja. E não aconteceu mais, porque Deus interviu. Não sei se estão cá nesta tarde, Deus vai intervir na tua vida. Mas tens de ter relação com Ele. Amém? Então diga à sua irmã, tudo o que deves proteger, além de outras coisas, a mais importante é o teu coração. Porque é do teu coração que vai sair vida. É do teu coração que vai sair o propósito e o plano de Deus. É do teu coração que vai sair algo sobrenatural. É do teu coração que vai sair a fé para vencer este mundo. Amém? Então porquê que devemos protegê-lo? Porque dele emana a vida. É que se não tivermos cuidado, o diabo vai enchê-lo de veneno e mudar o curso da nossa vida. Note isso. Estou quase a terminar, irmãs. Diga assim, glória a Deus. Neste caso, não podemos acreditar muito na pastora, que ela diz já meia hora que vai acabar. Mas ainda não acabei. Mas ainda tem paciência para mais 10 minutos? 10 minutos? Oh, Espírito Santo, eu não sei se vou conseguir em 10 minutos. Glória a Deus. Note isto, Caim matou o seu irmão. Pastor, isto já não tem nada a ver com a aparência. Tem. Caim matou o seu irmão. E porquê é que ele o matou? Porque estava ofendido. E porquê é que ele estava ofendido? Porque Abel estava a ser abençoado por Deus. E ele não gostou daquilo. Você já viu aquelas pessoas que em vez de se alegrarem com o êxito do irmão, o outro fica desgostoso? Diz, eu não acredito naquela prosperidade toda que eles falam. Que ele vai cair tudo. Deus está com eles o quê? Vamos ver. Estou a brincar, estou a inventar. Ou não. Sabe, eu não sou profeta, mas tenho uma veia. Eu não sei se a minha veia é grossa, se é fininha, mas tenho qualquer coisa de profeta. E a minha garantia, a minha ajuda é porque eu sou muito simples, muito inocente. Você pode estar ao pé de mim a dizer uma data de mentiras e eu acredito em tudo. Vem Deus de noite e diz, é tudo mentira o que ele disse. Eu disse, o quê? Tu, mas não estava a ser verdadeiro? Não. Vês aquela menina? Eu vou-te contar a história dela. Pastora, você está-me a dizer isso? Assim, Deus conta-me algumas coisas, não é tudo. Eu gostava que ele me contasse mais, mas ele só conta aquilo que tem que contar. De sorte que quando eu me aproximo de algumas pessoas, eu já sei algumas coisas. Infelizmente sei o que elas vão fazer. Eu até gostava de lhes dizer, tu vais fazer isto e aquilo. Mas Deus diz, não digas, não adianta nada, vai ser na mesma. Para que é isso? Fiquem alegres. Diga assim, é assim que Deus vai funcionar contigo. Deus vai remover as conexões erradas da tua vida. Deus vai pôr um risco, você vai a querer andar atrás de pessoas. Fica comigo, mais um bocadinho. E Deus diz, não. E eu assim, só mais um pouquinho. E Deus diz, para trás. E eu, eu quero. Não perceberam nada do que eu disse. Alguém se identificou? É que nós às vezes não percebemos nada. Diga aí a sua irmã, não é as pessoas, é a pastora. Ela de vez em quando não percebe nada. Meu Deus, glória a Deus.
Mas quem aqui percebe tudo, levanta as mãos bem alto. Só que a irmã, porque ela não percebeu o que eu disse. Porque ela realmente é maravilhosa. Oh, glória a Deus. Estou-se a brincar. Diga aí, a ofensa vai roubar tudo o que Deus tem para a tua vida. E está descansado, que Deus manda os seus emissários. Hey! Diga assim, hey! Mas quando andas com Deus, diz assim, hey! Hey! Mostra-me Jesus, quem é este emissário, de onde é que ele veio? Esta emissária veio com uma mensagem poderosa. E daquelas profecias de arranhar os... Uma vez alguém chegou a mim, porque o Senhor diz, eu ouvi, e o Senhor diz nada disso, aperta cá, a dar uma curva. Não se deixe enganar, diga aí, não te deixes enganar. Por ninguém. Diga assim, os irmãos de José venderam José, estavam ofendidos. Olhem porque é que eles estavam ofendidos. A mãe de José, Raquel, morreu. Deixou 2 filhos. É provável que Jacó, já velho, os acarinhasse. Não tinham mãe. Não sei se estão a entender. E José era uma criança, talvez, daquelas que nós gostamos, que brinca connosco, que cede um pouco, assim por aí fora. Então, os outros irmãos eram todos ruaços. Não sei se percebem o que eu disse. Eles iam para os campos, em vez de trabalhar, iam deitar-se à sombra da bananeira. Não faziam nada. Então o seu pai mandou inspecioná-los. E ele, quando chegava a casa, eles não fizeram nada. Diz que eles começaram a odiá-lo. Odiá-lo. Você já viu? Eu tinha 4 irmãos. Aqui alguém tem irmãos, muitos irmãos? Ui. E pancada? Você levou alguma? Pois. Uma vez os meus irmãos partiram um espelho lá em casa. E endireitaram-nos todos e disseram assim, shh, quando chegarem mãe, tu. Mas eu tenho 7 anos, não é? E eu tenho irmãos que têm 12 anos de diferença. Chegou a minha mãe e disse, quem é que partiu o espelho? Eu disse, foi o Norberto. Não foi preciso muito. Lá, quando aquela sessão acabou, veio outra, tu não sei quanto, amanhã vais levar, amanhã que vais ver como é que isso vai acontecer. E batiu mesmo, a sério. E eu, como criança, disse, mas eu não fiz mal nenhum, só disse a verdade. Irmãos, é complicado. Então, o pai de José ainda teve outro problema. Fez uma capa às cores que representava a autoridade. Quando eles viram aquela capa com autoridade, que significavam uma certa beleza, e por aí fora. Era outro nome que eu queria dizer, mas eu não me lembro. Isso, obrigada. Irmã, ajuda-me, já me ajudou no domingo, na sexta-feira. Obrigado. Respeito, exatamente respeito. Aquela capa mandava respeito. Isso mesmo, obrigada, irmã. Aquela capa de respeito. Quando eles assim, já era mau, o pai estar a bajulá-lo. Agora ele faz uma capa. Eles ficaram doidos de raiva. Então começaram um plano. Você vê, quando uma pessoa está raivosa, ela começa com um plano. Eu vou fazer isto e aquilo e mais aquilo. Um plano. E o plano era, vamos livrar-nos dele. Geralmente, quando você está a prosperar ou algo está a suceder, alguém lhe vai dizer, queremos livrar-nos desta ave. Como é que nos vamos livrar desta pessoa? Deus vivo. Como é que nos livramos da pastora? Não podemos mandá-la embora. Eu estou a brincar. Pastora Ana, vamos removê-la, não sabemos como é que vamos fazer. Olha, está sempre a rir-se. É como a sogra, as duas, porque devem ter um plano juntas. Estão sempre a rir-se as duas, aquilo deve haver ali coisa. Não, sou muito amiga dela. As pessoas não gostam, mas eu gosto muito dela. Eu sou sogra, mas eu gosto muito dela. Isto aqui em público, não é? Pois em particular também lhe digo que eu gosto muito dela. Na verdade, sim. E vou dizer sempre, mesmo que alguém tenha do contrário, não vai conseguir. Vamos lá. Diga aí, glória a Deus. Então os irmãos cheios de rancor, ofendidos, contra o seu irmão, como vocês já conhecem tudo. Então, diga aí a sua irmã, Jesus nos advertiu que nos últimos dias as pessoas vão trair-se umas às outras.
e vão odiar-se umas às outras. Mas tu e eu, diga assim, mas tu e eu, temos de posicionar-nos e não ceder ao inimigo. Vamos lá, diga, posiciona-te, não cedas ao inimigo. Tiago diz, sujeitai-vos, pois, a Deus, resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Como pensa que o diabo vai fugir? Quando ele vier com ideias contrárias à palavra de Deus, toma a espada do Espírito e diga-lhe, isto é o que Deus diz. Vamos vencer o mal com o bem. Muitas pessoas pensam que derrotar o diabo é só dizer, está escrito, dobra o joelho. E Deus disse, então estás a praticar o bem ou não? Como é que vais derrotar o diabo se não praticas o bem? É que me fizeram mal, vou levar pela mesma medida. Então, mas isso não é divino, isso não é de Deus. Então o mundo faz isso com uma perfeição. Levanta a sua mão e diga, quando o diabo vier e lançar contra a minha vida os seus planos, eu vou repetir-lhe, eu vou posicionar-me e vou dizer, eu vou vencer o mal com o bem. Não há demónio algum que vai parar na sua frente quando você se posicionar e disse, ok, vies contra mim, levantaste esta pessoa para me lixar, pois ficas a saber que eu vou vencer o mal com o bem. É uma salva de palmas a Jesus. Se você já está a posicionar e vai fazer isso, prepare-se. Porque grande é a sua vitória. Porque Deus vai batalhar a seu favor. Glória a Deus que já passaram 10 minutos, mas a culpa é do relógio. Claro, alguém tem que ser culpado, menos eu. E diga comigo, eu não vou receber a ofensa. Sabia disso? Essa é uma armadilha. Os espanhóis dizem uma trampa. É uma trampa. O diabo faz uma armadilha, uma trampa, enviando a ofensa. Mas o perdão nos dá a liberdade de dominar sobre o diabo. Você ainda não entendeu. Porque é que Deus nos diz perdoa? Porque quando você perdoa, você toma governo, você toma domínio e você diz ao diabo, vieste para me machucar, vieste para trazer ofensa, mas eu não vou ficar ofendida. Recuso-me, em nome de Jesus Cristo, não importa quem venha com a armadilha para me ofender, eu não vou ficar ofendida, eu vou perdoar. Não sei se estão cá nesta tarde, quando estão comigo, porque o perdão me dá liberdade. O perdão me dá domínio sobre o inimigo. Eu me paro perante o inimigo quando ele traz ofensa. Eu disse, vou-te fazer lembrar uma coisa. O meu Pai Celestial diz, perdoa. E eu perdoo esta pessoa. E agora vou-te lembrar a ti, essa armadilha que tu puseste diante de mim está destruída, desfeita. Porque Deus me deu domínio sobre esse poder demoníaco. Sobre esse poder de ressentimento, da amargura. Eu não vou ficar amargurada. Isso era o que tu querias. Queres roubar as minhas bênçãos? Já me é pelu. Não está bem? Perceberam vocês? Jamais. Pronto. Diga ao diabo. Para com isso. Diga assim. Vamos dizer ao diabo. Não anda a dizer às irmãs e aos irmãos a pensar que ganhar apoio. Que aquela pessoa fez-me tanto mal. O que é que ele vai encostar o ouvido a ouvir? E você vai dar umas dicas, umas palarmices. E o diabo disse, sim, fomenta isso, alimenta. Querem gás? Eu posso dar. Apagou-se a luz, mas eu tenho gás. Apagou-se a eletricidade. Mas eu tenho um gás. Querem que eu sopre? Alimento isso mais. E depois já dizem, não é para magoar ninguém. É só para dizer, isto não é para falar mal de ninguém. De maneira nenhuma. É só para destruir aquela pessoa enquanto houver possibilidade. Não é para falar mal de ninguém. Não, eu não falo mal de ninguém. É só encontrar uma esquina, os dois, e depois se encontram. E pá. Obrigada. Tu hoje olhaste a pastora com aquele vestido. É a irmã Ana. É aquilo, ela em botas lá da casa. Aquilo é tudo falso. E a Joana que está atrás dela? Ai, misericórdia. Ai, eu nem a suporto. Só ouvi-la dar-me náuseas.
Ai, mas eu estou cheia do amor de Deus. Não há ninguém que ame tanto como eu. Mas ninguém se meta comigo, está feito. Há alguém que se meta comigo, porque eu sou muito poderosa. Eu já ordenei aos demónios todos que se ponham em campanha para virem em meu auxílio. Brinquei. Estava a brincar. Irmãs, eu tenho que dizer alguma coisa, conhecesse o seu nome, também eu digo o seu. Amém? Está a ver aqui esta irmã maravilhosa? Ela é uma guerreira, já sofreu tanto, mas vem aqui sentada. Glória a Deus, dê uma salva de palmas a Jesus por ela. Amém? E Deus ainda vai fazer muito na sua vida, ainda vai pôr o diabo louco. E se calhar alguns também ainda vão ficar a bater mal. Como é que é aquela? É assim mesmo, diga assim, é assim mesmo, diga aleluia. À medida que caminhas com Jesus, te relacionas com Deus, pois a palavra de Deus é operação, e caminhas com Ele, diga aleluia. Alguém lá mais à frente não vai conhecer-te, Cecília, já dizia Celícia, misericórdia, perdão. Viu como ela diz não faz mal? Isso é bom. Amém. Eu não vou receber ofensa. Eu fui criada de novo em verdadeira justiça e santidade. Quantos dizem comigo amém? Quantas foram criadas em verdadeira justiça e santidade? Deus te criou de novo, minha querida irmã. Há um poder que te respalda, que é o poder de Deus. Não importa o que se levante contra a tua vida. Levanta-te e brilha, já chegou a tua luz. A luz de Cristo chegou à tua vida, amém? Posso ouvir um amém? Veja, José foi escravo para o Egito, isto vou terminar. E não foi fácil. Sim ou não? Além disso, ele teve sonhos em que a lua estava aos pés dele e as estrelas à volta dele. E disse o pai, vais governar sobre nós. Então aquilo ainda foi pior, porque disse, ele viu uns molhos que se curvavam diante de José, os molhos todos dos outros irmãos diziam, uau, ele está mesmo tontinho, isto não vai acontecer nada. É melhor eliminá-lo já. Ó, sonhador, onde é que vem o sonhador? Quem são as sonhadoras aqui? Só ela, ok. Sonhadora, levanta a mão bem alto. Levanta a mão. Quer mais alguma sonhadora aqui? Tem ali mais 3. Vai, quantas sonhadoras estão aqui? Sonha. Que Deus tem algo para a tua vida. Não tenhas medo que eles venham para roubar-te os teus sonhos. Diga comigo, ninguém. Diga de novo, ninguém pode roubar um sonho que Deus pôs no teu coração, a não ser que tu permitas. Ninguém. José foi para o Egito, mas Deus ia com ele. Foi para a casa de Potifar, até o Potifar descobriu. É lá, eu prospero tudo por causa de José, mulher, pelo como governador, eu não vou fazer mais nada. De onde ele põe a mão? À graça. Diga aí, Senhor, é isso que Deus quer. Onde tu fores, Deus põe graça na tua vida. E disse, mas o que acontece com ela? Há graça nela. Há uma graça nela. Mas quando tudo parecia que estava a mover-se muito bem, vem a mulher dele, não é? Toda enfeitada, cheia de colares. Uns pintados até aqui, as mãos assim, não sei quanto. Ai, José, que és tão linda, patatá. Só que o José tinha olhos abertos lá dentro. Há muitas pessoas que só têm os olhos abertos cá fora para ver. Oh! Mas quando tens Cristo, tu vês lá dentro. Tu vês lá dentro. Não sei quem, mesmo as raparigas, ai, que lindo. Mas quando tens Jesus, tu dizes, é lá, lindo nada. Lá dentro aquilo é uma peste. Não sei se estão cá nesta tarde. Estão cá nesta tarde? Estão? Então, José disse, não, mas o que é isso? Nunca. Mas e eu pecar contra Deus e contra o teu Senhor? Por causa disso foi parar à prisão, porque ela mentiu. Mas diga assim, mas estava tudo dentro do plano de Deus. Diga-lhe assim, se tu vais ser a governadora deste país, vais ter que passar um processo. Porque se ele não passasse o processo, ele ia vingar-se dos irmãos. Se ele não fosse provado, ele ia rejeitar seus irmãos por causa da posição dele. Mas ele foi provado até à última. E lá na prisão, Deus estava com ele. Disse, não importa onde é que te vão colocar. Um dia, num certo lugar, já vou terminar. Bendito seja Deus. É o relógio. Estes meus 10 minutos são a grande temporada.
Porque há o tempo Cronos e o Kairos. Eu estou no Kairos, irmãos. Tenho paciência. Não percebo muito bem. Quando estou no Kairos, eu não sei que tempo aqui é. Aquele é Cronos. Não percebo, aquele relógio. Diga a esse irmão, entra no Kairos. Esquece o Cronos. E então, é melhor não dizer, porque senão depois... Ai, meu Deus. Aba, Pai. Glória a Deus. Deus é bom. Deus é maravilhoso. Glória a Deus. Ele ama-te muito, mas tu também tens que o amar a Ele. Não é só esperar que Ele nos dê. Nós também temos que nos oferecer a Ele na totalidade. E Ele cuida de nós. Ele sempre vem em teu socorro. Sempre, sempre. Sempre que tu estejas numa situação difícil, Ele estará ao teu lado. Às vezes nem percebes que Ele está ao teu lado, mas está. E às vezes eu pergunto a Deus, tu estiveste ao meu lado o tempo todo e eu nem percebia. Mas eu tenho princípios. Quando meu marido caiu, eu o assisti. Ele estava a morrer. Sim, literalmente. Se já não estivesse a passar para a morte. Mas o poder de Deus foi isso. Eu não sabia que o poder de Deus estava ali comigo. Só que eu agi como um soldado, como alguém que tem o domínio e o controle de tudo. Eu não me pus a chorar, eu não desmaiei. Eu vi o meu marido cheio de sangue, eu vi um estudo cortado, eu vi o sangue a sair pela boca, pelo nariz, pelos ouvidos, e a roncar como uma pessoa que está a morrer. E eu cheguei lá e disse, em nome de Jesus, o Filho de Deus, eu ordeno ao espírito de morte, eu te expulso, vai embora. E disse, ordeno-te em nome de Jesus que olhes para mim. Ao meu marido, estava a morrer. Eu clamo pelo poder da ressurreição. E, passado mais um bocadinho, ele olhou para mim. Mas um olho já não podia abrir, porque estava completamente assim. E desfaleceu de novo. Quando ele desfaleceu de novo, eu levantei os olhos ao céu e disse, socorro! Depois baixei outra vez, levanta-te em nome de Jesus. E deitei-lhe água sobre ele, já contei isto muitas vezes. Chamamos o INEM que veio rápido. E quando chegou o INEM, o meu marido estava desperto. E os bombeiros disseram, a senhora já fez a sua parte. Aleluia. Amém. Passado um quarto de hora tinha a polícia lá. Eu digo, quem é isto? De quem é esta propriedade? É minha. A pessoa que caiu, é o proprietário, é o meu marido. Pronto, e tal, pronto, foram-se embora as melhoras, não sei o que mais. Diga assim comigo, glória a Deus. E chegou o médico do INEM e disse-me, isto é um caso muito difícil. E eu não acreditava em nada do que eles diziam. Você sabe como você tem um escudo? Você não sabe explicar. Você quer ficar, como é que se explicar? Quer ficar... mas não consegue, não está a perceber nada e tudo bem. E eles disseram, ele disse, quero ver o seu marido, venha vê-lo. E só hoje é que eu percebo, eles pensavam que ele ia morrer, então queriam que eu me despedisse dele. E eu disse ao médico, olha, ele está com dores de cabeça. Cuidado, até eu tinha só todo. Eu disse, eu já vou dar morfina. Para ver que no dia seguinte os médicos disseram, está mal. Mas nenhum de nós acreditou, incluindo os intercessores desta casa. Lutamos por ele. Eu sei que houve aqui pessoas que lutaram por ele. Porque não foi só a minha fé, foi a fé de muitos. Certo? Mas também, de uma certa forma, era a confissão dele. O pastor diz sempre, Deus enviou a sua palavra e me sarou e me livrou da destruição. Vocês podem vir onde quer que vocês o vão levar, vá para Chaves, vá para não sei, para Nazaré, vá para... O Senhor Deus enviou a sua palavra e me livrou da destruição. Estas palavras eram as confissões dele. E ainda são. E às vezes eu digo assim, nós não vamos até ali, pois é a tua confissão, é logo o que ele diz. Então diga assim comigo, Deus tem poder. Portanto, diga assim comigo, o que aparentemente agora pode estar a passar uma situação, é só aparente. Se confiares em Deus, vais ver a mão de Deus e o poder de Deus. Talvez tu estejas sozinha, sem ninguém.
E tu possas dizer, mas Deus abandonou-me? Não, é o propósito de Deus. O quê? É o propósito da tua busca, da tua confiança em Deus, de tu estás com Ele. Amém? Eu vou terminar agora com aquilo que eu ia dizer há pouco e vou dizer outra vez. Digo ou não digo? Só aquelas irmãs, digo ou não digo? Sim. Obrigada, irmãs. Quando eu me converti, eu aprendi uma coisa. Eu nunca ia desabafar com o irmão algum, qualquer dor que eu sentisse, ou melhor, que alguém me fizesse alguma coisa. Eu não partilhava isso com ninguém. Sabe com quem eu compartilhava? Com Deus. Eu ia a Deus e dizia, Deus, ajuda-me. Passei ali e ouvi-os murmurar. Mas eu lhes perdoo em nome de Jesus. Um dia eu passei na igreja por umas irmãs e elas estavam a murmurar. E era de mim. Eu ajoelhei-me e disse, Deus, tu ouviste o que eu ouvi? Converse com Ele. Não vá falar com ninguém, não resolve nada. Diga aí, não resolve nada. Mas também não fique zangada. Fique sempre com aquele sorriso que irrita. Porque as pessoas esperam quando o magoam que você tome uma atitude. Não, sorri. Você dá uma pancada no diabo quando ri. Não é de gozo, é rir. Porque você tem isso lá dentro. Você sabe, vi muitas vezes Deus, num instante, mudar a situação toda. Vou lhe dizer uma coisa, confie em Deus. Nesta tarde, eu só quero que você compreenda que há um Deus maravilhoso que a salvou. E que nós temos que prestar contas a Ele. Mas que Ele tem o poder de mudar toda a circunstância da nossa vida. Ele pode abençoar-te. É certo, às vezes tomamos decisões erradas. Eu já tomei algumas. Alguém já tomou? Às vezes não devíamos ter feito aquilo. Não sabíamos que aquilo ia dar errado. Mas fizemos. Mas nem por isso Deus nos abandona. Nós voltamos a Ele e dizemos, Pai, aquela parte ali, perdoa lá. E Deus nos levanta. A mensagem que eu quero deixar a vocês é, seja uma Esther na sua casa. Seja uma Ana no seu viver. Seja uma Ruth no seu companheirismo. E Deus vai respaldar a sua vida. E aquilo que você hoje está a passar sozinha, você não está só. Deus está a sustê-la. A sustê-la. A sustê-la. E se você disser, Pai, minha vida é tua. Tu és capaz de me perdoar a mim, assim como eu perdoo aos outros. Estou quase a terminar, mas eu quero deixar isto, queridas irmãs. Uma pessoa que está ferida não pode reter a bênção nela. Porque aquela ferida não lhe permite reter, guardar o que Deus tem para a vida dela. É por isso que o diabo procura nos ferir, magoar. Para quê? Para roubar o que Deus tem para nós. Porque se nós estivermos feridos, nós só nos focamos na ferida. Nós não conseguimos ver o que Deus tem para nós. Mas quando nós dizemos, Pai, eu perdoo. Agora o teu Espírito sara-me. E quando nós perdoamos de todo o coração, o Espírito Santo vai sarar-nos. Vem curar-nos. Vem respaldar-nos. Vem mover-se em nosso coração. Vem mover-se em nossa vida.